E olha, você sabia que existe um dia em homenagem ao contador de histórias? Esse dia é comemorado em 20 de março, amanhã. Os contadores são pessoas que se dedicam e doam seu tempo para compartilhar a cultura popular. E com certeza a sua importância não diminuiu com o passar do tempo. Para saber mais como é ser um contador de histórias, hoje nós vamos conversar com a Suelen dos Santos, que está aqui do meu lado. Suelen. Ó, tá Olá, aqui boa já. tarde. Tudo bom, Suelen? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Suelen, conta pra gente o que é ser um contador de histórias, trabalhar com isso. Então, na minha profissão, eu sou pedagoga, sou escritora também, eu tenho mais de 100 livros, mais de 100 títulos de literatura infantil publicados pela editora Todo Livro. Então, além de eu contar histórias, eu também escrevo histórias. E o papel do contador é encantar as crianças, é divertir, trazer vida daquele livro para o dia a dia das crianças. Então, conectar aquela história no dia a dia, na vida, no cotidiano das crianças. Então, é um papel, né, uma profissão maravilhosa que você chega numa escola, num aniversário, num hospital, num hotel, enfim, onde tem criança, e ali você pode contar aquela história ou você pode ler aquela história para as crianças. E isso, os benefícios da leitura são imensos, são vários, né? Então, a hora que você conta a criança, você está estimulando a fala dela, o melhor vocabulário, a concentração, a imaginação, a criatividade. Então, os benefícios são inúmeros. E a criança, escutar uma boa história, diverte, alegra. E tem muitos hoje psicólogos, psicopedagogas falando da importância da contação de história, até para as crianças vencerem o medo, a ansiedade. Então, são N benefícios, né, que a gente poderia citar aqui sobre a importância da contação de história na infância. Suelen, conta pra gente. A gente sabe que às vezes as crianças não conseguem ficar presas, né? Como é que tu faz para chamar atenção, para que elas fiquem presas nessa história realmente? Então, antes de você contar uma história, você sempre precisa prestar atenção na faixa indicada do livro. Às vezes você está contando história para uma criança de 3 anos, mas a faixa indicativa do livro é para uma criança de 6 anos. Então, sempre presta atenção nisso. Sempre leia o livro antes de contar, para que você se sinta seguro, e se você tiver, né, algum movimento ou alguma situação que você quer dar um susto de brincadeira ou até mesmo imitar um personagem, você está seguro para aquele momento. E sempre o ambiente é muito importante. Tem pais, professores que vão contar histórias num momento de muito estímulo. Então tá a TV ligada, tá o celular, tá o rádio, enfim, tem muito barulho. Então eu sempre indico para que o que aconteça na hora da contação esteja num momento gostoso, aconchegante e principalmente silencioso, para que a criança não perca, né, a concentração dela. E outra dica bem importante, a criança pequena, ela se distrai com facilidade. Então, ter um cuidado na hora de contar histórias, para que a história não venha a ser muito extensa, muito longa. Então, uma história de 3 a 5 minutos, né, que você possa contar, né, segura, num lugar aconchegante, gostoso, você fez a leitura, você viu a faixa de idade, e aí você conta essa história de 3 a 5 minutos, porque a criança, com certeza, ela vai prestar atenção e ela vai gostar da história. E Suelen, é tradicional que os pais contem histórias à noite. Isso ajuda para que as crianças tenham mais facilidade para dormir, se concentrem mais nesse momento pré-sono? Sim, quando a criança vai fazer a leitura, eu não indico tanto antes de dormir as crianças menores, porque daí elas já estão cansadas, já estão com sono, e aí o tempo de concentração delas não vai ser tão grande. Então, os maiores, fazer a leitura, os meus filhos amam ler antes de dormir, mas quando a criança é muito pequena, é uma dica que eu dou para vocês. Então, assim, faça antes de dormir ali, essa 1 hora antes, não antes de dormir, 5 minutos antes de dormir. Então, você já está preparando a rotina dela para ela descansar, para ela, né, relaxar. Então, 1 hora antes do momento, não, que 8 horas ela dorme, então 7 horas ela jantou, aí sim você pode fazer esse momento de contação de histórias. Eu quero deixar aqui o meu Instagram, porque eu dou várias dicas lá. É escritora Suelen Santos. Se você procurar no Instagram, você vai ver que toda semana tem história e tem muitas dicas valiosas para você
aprender a contar histórias. Tá ótimo, Suelen. Muito obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais.